Flexibilidade das despesas. Essa é uma das partes muito importantes, porque imagina o seguinte, a gente acabou de olhar em relação a você separar os grupos delas, separar qual é o grupo A, B, C, saúde e assim por diante, alimentação, despesas pessoais, lazer. Só que ao mesmo tempo, quando você para poder olhar todas as suas despesas, você já consegue ter uma visão primária em relação àquilo que dá para melhorar e aquilo que não dá para melhorar. E esse aqui, o exercício de flexibilidade das despesas, é um dos exercícios que, se você fizer, você vai conseguir ter uma visão muito melhor das suas despesas. É um exercício que você não precisa fazer todo mês, mas se você pelo menos 2, 3 vezes ao ano parar para refletir, você vai conseguir visualizar exatamente o teu potencial de economia, que é a flexibilidade das suas despesas. Imagine que as suas despesas são um elástico, onde você tem algumas que você vai poder esticar, outras que não pode esticar, porque alguns elásticos vão ser mais duros do que os outros. E por isso que a gente precisa avaliar esses 4 grupos dentro das despesas. As despesas obrigatórias fixas, despesas obrigatórias variáveis, despesas não obrigatórias fixas e as despesas não obrigatórias variáveis. Ou seja, você vai pegar nesse grupo que a gente acabou de falar, aqui a gente está falando num caso de uma pessoa hipotética que ela tem um gasto de R$3.000 por mês. Depois que você avaliou esses gastos de 3.000, a gente chegou a esse valor. Todo mês pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente vai pegar e avaliar essas despesas nesses 4 grupos. Nesses 4 grupos, a gente vai explicar um pouquinho para você poder ter uma visão melhor ainda. Nas despesas obrigatórias fixas, DOF, despesas obrigatórias variáveis, o DOV, despesas não obrigatórias fixas, DNOF, e despesas não obrigatórias variáveis, DNOF, ok? Você pode falar siglas ou a gente vai falar mesmo as notações, que é isso que eu vou falar. Falando um pouquinho das despesas obrigatórias fixas, são aquelas que é obrigatório, elas são fixas e você não consegue mudar. Vamos falar um exemplo, por exemplo, do financiamento imobiliário ou financiamento de um carro. Ela é uma despesa que é fixa, todo mês vai acontecer e você não consegue simplesmente no mês seguinte falar, vou cortar. Se você cortar, você vai ser despejado ou vai dar um processo de busca e apreensão no seu veículo. Então não dá. Então a gente está falando do seguinte, que são despesas obrigatórias fixas que você não tem muito o que fazer. Ah, Vitor, eu posso economizar? Pode, só que não vai ser do dia para a noite. Você vai ter que fazer um processo, às vezes um processo que vai demorar muito tempo, para que aí sim você consiga eliminar uma dessas despesas. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. Então por esse motivo, é uma despesa que a gente trata ela de obrigatória fixa, porque a intenção desse exercício agora é que nós possamos achar dentro do seu orçamento o que é que tem elasticidade para ser adaptado, diminuído ou cortado. Quando a gente chegar no valor certo disso, é que aí assim a gente vai conseguir avaliar quanto de flexibilidade você tem. Porque lembra, tudo que a gente está falando, a gente está conectando a objetivos de metas. De repente, você tem uma meta muito mais agressiva ou não. E você depende de uma economia para poder chegar nessa meta. E nada melhor do que você avaliar aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer dentro das suas despesas para poder economizar, adaptar, melhorar. Indo para a segunda, são as obrigatórias variáveis. As obrigatórias variáveis são aquelas despesas que quando você para olhar, sempre você vai ter o gasto, mas eles vão oscilar. São despesas que oscilam, mas você obrigatoriamente tem que ter o gasto. Um exemplo, o supermercado. O supermercado, dentro do item de alimentação, é um item que você pode até ter, ele vai ter uma variação, você pode até economizar um pouquinho, mas você não vai conseguir não ter esse custo. Exemplo, a água. A água é uma coisa que você vai precisar consumir. O que pode acontecer é você comprar água num lugar mais barato ou num lugar mais caro. Você comprar uma água que é um pouquinho mais frescurenta e uma água menos frescurenta. Ou seja, você vai ter o produto, que é o mesmo, ele pode ter um valor agregado maior ou menor, mas você vai continuar tendo essa despesa, porque ela é obrigatória, mas ela é variável. Você consegue achar até um ponto de economia, às vezes, nelas, mas não é uma coisa que vai realmente mudar a tua realidade. São 2 despesas que são obrigatórias, umas fixas e outras variáveis. E é por isso que a gente tem que se concentrar, quando fala de economia, nesses 2 últimos grupos, que são as despesas não obrigatórias fixas, ou seja, cortar ou não cortar. Elas são fixas, não são obrigatórias. Então você toma a decisão de cortar elas ou não cortar elas. Essas despesas, por exemplo, você pode pegar a TV a cabo comum.
uma possibilidade. Vamos falar da Netflix, por exemplo. A Netflix é um sistema de canal onde você pode ver vídeos e seriados, filmes e seriados. Ok. Agora, ela é uma despesa fixa que você tem todo santo mês. Você pode tomar a decisão de cortar ela, se não tiver mais a necessidade, ou não cortar ela. Ela é uma despesa não obrigatória fixa. Não depende da existência da sua casa, ela. E muitas vezes, quando a gente começa a olhar os serviços que a gente tem dentro da nossa casa e as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está falando de despesas que podem ser cortadas, podem ser adaptadas. Se você parar para refletir, começar a ticar tudo na sua casa que pode ser melhorado, você vai achar muita coisa para poder economizar. E aí a gente chega no nosso último grupo, que é igual ao de cima, só que são aquelas despesas que são variáveis, que você pode cortar, não cortar ou diminuir bastante. Um exemplo é o lazer com os amigos, que você pode ir num bar, por exemplo, num restaurante com seus amigos, e aquela pessoa que vai toda semana, ela tem um gasto maior, ela pode tomar a decisão de cortar. Ela pode tomar a decisão de melhorar. É um gasto não obrigatório que é variável. Algumas semanas você gasta mais, outras você gasta menos. É um outro ponto de melhora. Então, avaliando isso, quando a gente voltar no slide para poder olhar, por exemplo, esse agrupamento que a gente está falando, que são dos R$3.000 que aquele nosso amigo ele está gastando, a gente simplesmente pode conectar isso aos objetivos de vida dele. Onde ele tem os objetivos que ele quer tanto crescer na vida, quer ter os objetivos dele, e ele tem esse gasto. E vamos supor que ele tem um custo de vida que é igualzinho às receitas dele. Não sobra R$1 no final do mês. Então as metas dele estão comprometidas, gente. E por isso, por esse motivo, que você, no caso, se fosse ajudar ele, mas no caso você vai se ajudar, você vai pegar esses R$3.000 e essas despesas dele, e a gente vai separar nesses agrupamentos. Como eu disse, não é um exercício que você precisa fazer todo mês, porque as suas despesas elas podem mudar, mas é um processo gradativo. Não é do dia para a noite que você vai mudar. Por isso, nós precisamos nos conscientizar que é um processo que pode levar algum tempo. Por isso, quanto antes você começar, melhor para você, para o teu bolso, para o teu futuro. Agora, você vai separar esses 4 grupamentos de uma maneira dentro com uma planilha, com algum simulador que você queira. Se quiser, dentro do nosso site você tem lá o simulador que a gente olha exatamente a flexibilidade das despesas. E aí vai sair o resultado bonitinho, exatamente como nós queremos aqui. No caso que a gente pegou, dá uma olhada. Aqui exatamente os R$3.000 que aquele nosso amigo estava gastando. Separado exatamente no grupo a grupo que nós separamos: alimentação, saúde, despesas pessoais, lazer, entre outros. O que a gente pegou? Analisando a flexibilidade dos gastos, nós pegamos e separamos cada despesa dele simplesmente em cada agrupamento, para que assim a gente possa olhar o potencial que esse cara tem de economizar. O potencial de economia dele é muito importante, gente. Por isso que é importante separar. Vitor, como que eu separei? Aí você vai ter que fazer uma análise nas suas despesas a fundo, avaliando o item de supermercado, o lazer, e você vai começar a separar os seus gastos de acordo com cada grupo desse. Com isso a gente vai saber a nossa flexibilidade. E aí quando nós classificamos elas, dá uma olhada no que acontece. A gente simplesmente começa a olhar que essas despesas elas vão estar classificadas em cada grupo. Quando a gente passa a olhar, a gente olha que as despesas obrigatórias fixas, total R$1.050. Quer dizer o quê? A gente sabe que nesse primeiro grupo, como é uma despesa obrigatória fixa, não tem muito para onde correr. Ele pode ter até uma economia, mas não é aqui que vai sair o grande ouro. Ele tem lá 1.050 e todo mês ele sabe que vai ter um valor próximo disso. Nas obrigatórias variáveis, o gasto dele, ou seja, 1.150 dos 3.000 que ele gasta, vem daqui. Então, a gente está falando o seguinte, que esse é outro grupo que pode até ter uma economia, uma flexibilização, mas também não é o grande ouro que a gente vai trabalhar. Agora, quando a pessoa toma a decisão de economizar, são nesses 2 últimos grupos, os não obrigatórios fixos e os não obrigatórios variáveis, que aí sim a gente consegue fazer os resultados acontecerem. Quando a gente passa a olhar, não quer dizer que ele vai pegar R$300 e R$500 daqui e cortar. Não é assim que funciona, gente. Como eu disse, as despesas não é uma coisa que você vai cortar do dia para a noite. Isso é quando a pessoa está desesperada que ela pode fazer isso. Mas nesse caso não é assim. Nesse caso, a gente avalia que esses R$800 que tem aqui é o potencial que essa pessoa tem de economia. Ou seja, se ela precisar dos R$800, ao longo dos próximos meses, nós sabemos que é aqui que nós iremos trabalhar.
é claro que ele não vai conseguir pegar 800 e transformar em zero, porque muitos custos são necessários. Por isso que nós precisamos, e é muito importante entender isso, que a gente precisa fazer um efeito de migração. Ou seja, gradativamente, a partir desses 800, de repente vai virar 500, de repente vira 400, de repente fica 300, até chegar no limite dele, que aí é o máximo que a gente conseguiu flexibilidade das despesas nesse agrupamento. Gente, esse exercício é um exercício que eu conheço poucas pessoas que fazem, e é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade na hora de planejar a economia que vão fazer por mês. Agora, passando isso para você, eu entendo que naturalmente você se parar, refletir e fizer, é um exercício muito simples, fácil, e a visão que vai abrir para você vai ser incrível. Por isso vale a pena você se esforçar para isso. Agora vamos colocar um exemplo, e eu queria que você olhasse bem a tela, porque eu vou ditar esse exemplo para você poder acompanhar na sua casa e eu vou separar. Isso é um exercício que você vai fazer com você mesmo, e qualquer pessoa que senta na nossa frente em treinamentos, consultorias, ele é um exercício mãe que a gente utiliza como base. Então, Cláudio recebe um salário líquido de R$ 4.500 por mês e quer saber como é a composição de suas despesas, e para isso ele precisa da sua ajuda para organizar elas melhor. Agora, despesas, ele tem R$ 500 de mercado, padaria ele gasta R$ 100, restaurante com os amigos 150, bares com os amigos 70, mensalidade da faculdade 750, financiamento do veículo R$ 500, estacionamento 250, seguro 175, tarifas bancárias 20, academia 50, celular 90, roupa 150, aluguel 700, despesas com a casa 250 e viagens com amigos 150. Quando a gente olha um enunciado desse, ou seja, é a vida de uma pessoa, o primeiro exercício que nós precisamos fazer é o quê? Vamos separar por grupos, porque a nossa visão muda. Porque imagina que não exista essa tabela, exista somente isso. Qual é a sua visão disso? Um texto? Ou seja, não adianta só interpretar, a gente precisa pegar os dados e transformar de uma maneira que visualmente fique fácil. E muitas pessoas, elas não fazem isso na casa delas. Agora, moradia. Mercado entre moradia? Não. Mercado entre alimentação. Falando da minha forma de organizar. Lembrando que você vai organizar as coisas da maneira que você achar melhor. Você pode seguir todas as dicas que eu coloquei nos slides anteriores, ou você pode seguir a sua forma que você visualiza melhor. Lembre-se, o controle não é o controle que é bom para mim, o controle tem que ser bom para você. Agora, mercado, entra aqui em alimentação, padaria, entra em alimentação, R$600 estão aqui. Restaurante com os amigos, eu coloco em lazer, então tá aqui, ó, lazer, e bares com os amigos mais 70, 220 de lazer. Faculdade, educação, 750. Financiamento do carro. Se é financiamento, é uma dívida, mas ela existe por quê? Pelo transporte, pelo carro. Então, financiamento do carro 500, estacionamento mais 250 e o seguro 175. Total de gasto nesse grupo 925. Tarifas bancárias, eu coloco em outros, mas aí você avalia despesas pessoais, o que fica melhor para você. Academia, R$50. Algumas pessoas podem colocar ela em saúde, eu coloco em despesas pessoais. Celular, 90, despesas pessoais. Roupas, 150, despesas pessoais. Aluguel, entra aqui na moradia. E despesas com a casa, entra na moradia. E por último, viagem com os amigos, 150. Separamos os gastos dele, o total de gastos dele, 3.905. Vitor, ele gasta muito no grupo de transporte. Por que ele gasta muito no grupo de transporte? Lembra do que eu falei? Cada um é cada um no seu quadrado. Se ele gasta muito é porque quer, e se tem dinheiro, gaste. Ele ganha 4.500 por mês, quer gastar dessa forma, não faz mal, tá sobrando dinheiro para ele. Se esse dinheiro está conseguindo atingir as metas dele, são outros 500. Mas cada um está no momento da vida, tem um perfil diferente. Então, nesse momento, ele pode ter um custo maior com o carro, como você pode ter um custo maior com a sua casa, e ele pode criticar você, falando que você gasta muito com a sua casa. Finanças pessoais são as finanças de cada pessoa. Se não tem nenhuma anomalia, a gente tem que avaliar a pessoalidade de cada um. Quando eu pego simplesmente essas despesas, agora eu vou contextualizar. Cláudio tem uma meta agressiva, comprar a sua casa. Conforme o seu planejamento, Cláudio precisará acumular R$ 1.500 por mês para conseguir o valor de entrada ideal para a compra da tão sonhada casa própria.
Com o que ganha atualmente, R$ 4.500, e as suas despesas, ele consegue economizar R$ 595. Porém, precisa guardar um valor maior e por isso quer medir a flexibilidade das despesas para avaliar o seu potencial. É isso que você vai fazer contigo. Ele quer ter uma casa. Hoje sobra para ele R$ 595 entre o que ele ganha e o que ele gasta. Ele sabe que os R$ 595 não são suficientes para ele conseguir acumular o capital para dar entrada na casa própria dele. Então ele pegou as despesas dele, sentou a bunda na cadeira, avaliou e separou o que é obrigatória fixa, o que é obrigatória variável. E lembra, nesse grupo não tem muito o que a gente fazer, porque são obrigatórias fixas e variáveis. O que a gente tem de economia nesse grupo pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, mas o nosso ouro vai estar aqui. Esse é o nosso ouro, nas não obrigatórias fixas e não obrigatórias variáveis. Quando eu olho o potencial que esse cara tem de economia, R$ 733. Se eu pegar R$ 733, que é o potencial, não é tudo que ele vai economizar, lembra? Mesmo que ele comece a economizar, não é do dia para a noite e vai ser gradativo até chegar no momento que isso daqui vai ter um valor sim, não vai ser zerado. Vai chegar no valor pequeno ou maior, mas vai chegar, mas é o potencial que ele tem. Se eu pegar este dinheiro aqui, com os 595 que sobra entre o 4.500 que ele ganha e que ele gasta, nós estamos falando que o potencial que esse cara tem para acumular vai dar aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.400. Pô, se a meta dele ele precisa de R$ 1.500 para conseguir chegar na meta de conseguir acumular capital dentro da meta dele de comprar casa própria, juntar reserva e comprar casa própria, alguns caminhos. Número 1, nós sabemos que do jeito que está não dá. 2, se ele quiser diminuir as despesas dele, ele vai ter que diminuir tudo isso e ainda mais alguma coisa. Muito agressivo. A dica que eu dou para ele é o seguinte: ao invés de você pegar e colocar como objetivo isso, ou você procura um plano paralelo para ajudar, ou você pega essa meta e coloca num prazo um pouco maior para te dar uma folga mensal maior para você poder juntar o seu dinheiro com um sacrifício menor. Eu sempre digo que se você conseguir bater suas metas, ótimo, mas muitas vezes nós queremos ter metas que são muito agressivas e por ser muito pesada a meta, durante a trajetória a gente abandona a meta e tem que tomar um cuidado grande em relação a isso, para você não abandonar nenhuma meta na sua vida. Por isso é melhor que você deixe um prazo maior para sua meta, mas que você consiga atingir, porque ela vai ser mais leve para você fazer, do que você ter um prazo que seja tão apertado a ponto de você ter que se sacrificar muito. Muitas vezes isso faz com que a pessoa perca o foco na meta dela.